Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Está no ar o segundo episódio da série da Semana MEI de São Sebastião, galera. Este espaço de diálogo e conexões sobre empreendedorismo local aqui na cidade de São Sebastião. Essa iniciativa conta com o apoio do Sebrae SP, como também do Banco do Povo. E lógico, é uma iniciativa criada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de São Sebastião. Pessoal, nós falamos diretamente do Teatro Municipal de São Sebastião, com duas convidadas muito importantes e que têm histórias muito interessantes para apresentar para vocês, galera. Já que o papo é empreendedorismo, e às vezes o que ocorre? Você quer abrir sua empresa e não sabe como iniciar isso, ou então mesmo até fomentar a empresa que você já tem, crescer o rendimento dela e não sabe para onde ir. E aqui nós vamos apresentar para vocês uma iniciativa que pode colaborar com essa sua ideia, através de parceria com o Banco do Povo, galera. E para falar sobre esse assunto, tenho duas convidadas mais do que especiais, como eu já destaquei. Uma delas é a Ana Clara, que é agente de crédito do Banco do Povo, que está aqui para bater o bate-papo conosco. E também a Jo do Kit Festas, galera. Quem não conhece a famosa loja da Jo. A Joelma está aqui para falar um pouco sobre o empreendimento dela, a loja dela de confeitaria. E eu queria que as meninas agora falassem e dessem boas-vindas aos nossos queridos espectadores, a vocês que estão nos acompanhando aí de casa, galera. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Joelma, dona do Jo Kit Festa. Quero dar boa tarde para todos. Quero agradecer também a oportunidade e o convite de estar aqui hoje, contando um pouco da minha história, compartilhando, né? E espero poder estar ajudando algumas pessoas, a poder estar inspirando, que a minha história seja inspiradora para algumas pessoas que gostariam de empreender. Bom, boa tarde, meu querido. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana Clara, sou agente de crédito do Banco do Povo, daqui do município de São Sebastião. Gostaria de agradecer também essa oportunidade de estar falando um pouco sobre o Banco do Povo, né? Trazendo as informações que muita gente ainda no nosso município não tem acesso ao banco, não conhece o banco, né? O serviço do banco. E eu acho que isso é muito importante para chegar ao conhecimento das pessoas e trazer essa questão de como iniciar o empreendimento, né? O empreendimento do Banco do Povo está aqui para ajudar vocês. É isso aí, pessoal. Olha que interessante. Então, essa é a oportunidade, tá vendo? Se você não conhece as iniciativas do Banco do Povo, agora você vai conhecer, não tem mais desculpa. E vamos começar com a Joelma Nogueira, que é uma empreendedora local. Como eu disse, destaquei aqui, todo mundo comenta aqui na cidade sobre a Jo Kit Festas, que é um espaço que... Quantas lojas você tem, Jo, atualmente? Olha, atualmente a gente tem 2 lojas. Era 3, mas hoje a gente tem 2. Muito bom. E como que começou? Conta um pouco da sua história. Como surgiu essa ideia, né, de você trabalhar com aquilo que você ama, que é fazer doce, salgado, e como que essa ideia foi se transformando em algo maior a cada dia que passava? Olha, primeiramente a dificuldade, né? Quando a gente chega do Nordeste, eu sou nordestina, sou alagoana, e quando eu cheguei aqui a gente busca a necessidade de trabalho. Então eu trabalhei bastante, mas teve uma época que eu fiquei desempregada. Então, não gostava de fazer bolo, não amava, tá? Mas eu senti essa necessidade ao ficar desempregada. Então eu falei, é um sonho, né? É um sonho que eu já tinha de ser uma empreendedora. Não sabia do que ainda. Era algo assim, que era um sonho que eu gostaria de ter desde quando eu morava no Nordeste. Quando eu cheguei aqui, eu fui tendo mais conhecimento, oportunidade, fui trabalhando, trabalhei em hotelaria, trabalhei em padaria, trabalhei em supermercado. Querendo ou não, você vai ganhando ali aquela experiência e aquela vontade mais ainda. Então, juntou, né? Eu fiquei desempregada e eu já vendia produtos, na época era produtos de beleza, vendia perfume, creme. E uma certa tarde, eu fui convidada a vender bolo por amigas que eu já vendia produtos. Por que você não vende bolo? Faz bolo, traz para nós, vende bolo para nós tomar café. Eu falei,
Gente, mas eu não sei fazer bolo. Realmente, não sabia, gente. E aí, o que acontece? Eu sentei com a minha madrinha e falei, olha, eu recebi um convite para vender bolo. E aí, a minha madrinha falou para mim, eu faço e tu vende. Falei, beleza, então. E aí, a gente sentei com o esposo, os filhos, com a família, e todo mundo apoiou, foi um apoio. E aí, a gente comprou aqueles ingredientes, eu levei para minha madrinha e ela fez o bolo. E a gente saiu na rua vendendo, né? Lógico que o primeiro lugar que eu iria era naquele lugar onde eu fui convidada a vender o bolo. Então eu levei, falei para as meninas, eu vou trazer bolo para vocês. E lá eu levei meus bolos. E dali eu falei, mas eu fiz 40 fatias de bolo, pedaços, eu vou só vender aqui? Não. Vamos pro centro. E aí a gente, vamos vender nas lojas. E aí a gente começou a sair de porta a porta vendendo. E isso foi ampliando, né? Que legal. Quando que você chegou em São Sebastião e você começou a morar aqui? Olha, eu cheguei em São Sebastião em 2007. 2007. Atualmente, então, você tem 2 lojas. Para quem começou com uma ideia ali que parecia algo despretensioso, podemos dizer assim, hoje em dia você tem 2 lojas. Quantos funcionários você tem? Olha, os funcionários, a gente tem em média aí de 15 a 17 funcionários. Olha só, já se transformou, né, uma rede ali que você já contrata pessoas para estar ajudando. E qual foi a maior dificuldade, assim, no início para você, Jô, de empreender? Você sentiu como que você ia entrar no mercado e como você ia expandir? Olha, a dificuldade mesmo no início, quando a gente não tem um financeiro, é o financeiro, né? Então, para mim, ali foi um financeiro. Naquela época, eu não tive nem medo do conhecimento, porque eu também não tinha muito. Foi mais o financeiro mesmo. Mas a gente falou, vamos começar com o pouco que a gente tem, né? Então, vai lá, compra, faz, vende, vai lá, compra, faz e vende. Então, a gente começou assim. Então, para mim, foi um desafio. Mas um desafio que, a partir do momento que eu saí vendendo na porta, eu ia na secretaria, eu ia nas lojas, eu descobri lá uma portinha bem antiga, que foi o Banco do Povo. Na época eu não tinha nem CNPJ ainda, específico. Então foi lá que a gente bateu, né? Foi a porta que eu primeiro bati para me ajudar no financeiro. Olha só que bacana. É agora que a Ana vai entrar, vou introduzir ela aqui no nosso assunto sobre a questão do Banco do Povo, sobre empréstimos e também a importância, né, da MEI, né, de você ser MEI e até mesmo MEI, ser empreendedor, né, microempreendedor também. Como que funciona a instituição aqui dentro do município, né? Fica na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. E o que a pessoa precisa ter, né, para conseguir esse financiamento ou esse apoio financeiro junto com o Banco do Povo? Bom, primeiramente, o Banco do Povo ele é um programa de microcrédito do governo do estado, que junto com os municípios, né, atuam na questão de empréstimos para os empreendedores investirem neles mesmos, né? A gente tem as linhas de crédito para quem é MEI, que são as linhas de crédito mais facilitadas, né? Mas a gente também consegue emprestar para quem é informal, que foi o caso da Jo, né? A intenção do banco, né, a intenção é facilitar mesmo essa questão do início, da pessoa que não tem recurso. É muito comum hoje em dia. A pessoa quer empreender, mas ela não tem aquele pontapé inicial para chegar lá e, olha, eu tenho isso aqui, eu quero comprar esse maquinário, eu quero dar o pontapé inicial. Então, esse é o objetivo do Banco do Povo. A pessoa chega até nós, né, com essa proposta, né? Olha, Clara, eu quero investir, eu quero começar. Por exemplo, a Jo não tinha o financeiro, eu quero começar, eu quero vender bolo. Perfeito, vamos lá. A gente te ajuda na questão da documentação, a gente orienta, em parceria com o Sebrae, a gente dá a capacitação, né? A gente ajuda com o plano de negócios, que é o escopo do nosso projeto, né, inicial. E
É para isso que o Banco do Povo tá aqui. É um agregador, né, de certa Para forma. dar o pontapé inicial no sonho das pessoas. Muito bom, Ana. E no caso, essas linhas de crédito, como funciona também a questão dos juros? São juros mais facilitados e menores para quem busca, né? Porque se a pessoa é uma empreendedora que está no início, se ela pegar um empréstimo do banco, a gente sabe que as taxas dos bancos, né, privados são altíssimas. Então, tem essa facilitação também, né, de ter um melhor negócio, né, junto com o Banco do Povo do que com uma outra instituição. Um dos pontos mais positivos do banco é essa questão dos juros, né? Hoje a gente trabalha com os juros de 0,35% até 1% de juros, né? Então, para um empreendedor que está no início, isso é maravilhoso, né? Verdade, facilita muito, facilita demais. E Jô, conta um pouco também como que tá sendo, né? Depois desse pontapé que você conseguiu também, o empréstimo, como que foi esse planejamento para você sair de uma ambulante, de uma vendedora, né, de doces ali que trabalhava ambulando, né, pela cidade, para você falar, não, eu quero ter o meu espaço para vender meus doces, para vender os meus salgados, para ter um grupo de funcionários trabalhando para mim. Quando ocorreu essa virada de chave, assim, e que realmente isso se materializou na sua vida? Olha, na verdade, eu ainda fiquei uns 2 anos trabalhando no porta a porta. Foi uns 2 anos. Eu fui, sim, ao Banco do Povo, tive o apoio deles, me ajudou muito, somente na parte ali, aí na parte de, como é que eu posso falar, de matéria-prima, né, que era o que eu precisava naquele momento. E aí, aos poucos, a gente foi ganhando mais clientes, a gente não foi dando conta, foi aumentando, a gente foi trazendo mais produto, conforme aquela procura, passou, aí não foi mais só um bolo, aí já veio um salgado, já veio um pastel, já foi um bolo de aniversário, e a gente foi sentindo aí uma necessidade de espaço, que é onde a gente trabalhava, era na minha casa, a gente não tinha espaço. A gente também recebemos um convite para ter uma cantina na escola. Então, aquela cantina veio mais o conhecimento. Eu participei de muitos cursos do Sebrae, inclusive aqui mesmo, nesse teatro, eu lembro. E eu participei de bastante curso do Sebrae, isso me ajudou muito. E aí, através disso, a gente sentou e conversou mais uma vez. Aí não era começar, era expandir. Era expansão. A gente precisava de um espaço. A gente precisava ter mais gente para nos ajudar. E aí a gente decidiu alugar o nosso primeiro ponto comercial. Não era o grande, no padrão que nós temos hoje, porque ainda tinha aquele receio de medo. E aí lá vai eu de novo no Banco do Povo, né? Vai eu de novo no Banco do Povo, já por uma segunda vez aí, qual fui bem acolhida. E a gente conseguiu, através do Banco do Povo, a gente dar o segundo passo, que foi a nossa primeira loja. Sim. Que de início foi um medo, sim, assumir a responsabilidade, sair da minha casa própria, ir para um aluguel, contratar mais gente. Mas mesmo assim a gente se reuniu ali e a gente foi. E daí a gente hoje está aqui. Teve uma dificuldade, né, que foi a pandemia, foi logo também meio próximo. Tivemos também na pandemia, teve um momento de medo muito grande ali. Poxa, mas agora, como assim? A gente acabou de mudar de ponto, a gente acabou de fazer uma compra de bastante equipamentos, mesas, que a gente precisava e veio a pandemia. Mas foi na pandemia que a gente se superou. Foi a minha superação de crescimento, foi a pandemia. Que legal, Jô. E como que funciona também? Você tem que ter realmente um dom de empreender, né? E de ajustar as contas. Porque também quando você pega um empréstimo, você tem a preocupação de manter, né, as dívidas que já é rotineira do dia a dia, como até a compra de materiais para você produzir os seus doces, produzir, né, os seus salgados. Mas você tem esse empréstimo também que você vai ter que fazer esse planejamento orçamentário. Como é que foi para você também, mesmo pegando esse empréstimo, conseguir prosperar, né? E seguir com o seu empreendimento sem se endividar, podemos dizer assim. Foi desafiador, né? Tem que ter bastante consciência, né? Foi desafiador. Empreender não é fácil. Ainda mais naquela época, assim, que eu não tinha renda. Como eu falei, eu vivia daquela renda. Em seguida, meu esposo também ficou desempregado. Então, foram 2 desempregados. A gente vivia daquilo ali. Então, foi bem desafiador.
Mas aos poucos a gente foi reajustando aí, a gente foi vendo o que nós podia gastar, o que a gente não podia, o que nós podia ter, o que nós podia comprar naquele momento. Eu preciso comprar, peraí, vamos esperar um pouco mais. Vamos primeiro pagar esse aqui e aí depois a gente faz uma nova compra. Então foi ter que a gente comprometimento, né? E Precisa. consciência também, né? Precisa. É verdade. Agora, para Ana, você falou sobre as linhas de crédito. Você poderia falar um pouco mais, assim, detalhar como que funcionam essas linhas? Não sei os valores, se você tem em mente para passar para nós. E em questão de documentação, tipo, eu quero pegar um empréstimo lá no Banco do Povo para fomentar o meu negócio. Qual a documentação que eu tenho que ter para dar início, tipo, se eu for informal, o que eu preciso levar? Se eu for MEI, o que eu preciso levar? Se eu for microempreendedor, quais são os documentos necessários para dar esse start aí nesse empréstimo? Bom, atualmente a gente trabalha com a linha Empreenda Rápido e a linha Empreenda Mulher, né? Tanto para informal quanto para quem já tem CNPJ. O crédito, ele varia de R$200 até 21 mil. Para quem é informal, a gente tem uma baixa um pouco nesse valor, né? De 200 até 15 mil. E a pessoa informal que está no primeiro crédito com a gente, ela tem de 200 até 8 mil. Porque para quem já tem CNPJ, é de 200 a 21. E para quem tem CNPJ com menos de um ano, é de 200 a 12 mil, né? A documentação, ela é bem simples, a gente pede a documentação pessoal, né, RG, CPF. Se for casado, a gente pede também a documentação do cônjuge, certidão de casamento, essas coisas. E a gente pede também o orçamento do que a pessoa, qual que é o objetivo do crédito daquela pessoa, a declaração de faturamento da empresa, além da documentação pessoal, né, RG, CPF que a gente pede. A gente pede o orçamento do bem que a pessoa quer financiar com a gente, a declaração de faturamento da empresa e o certificado do curso de qualificação empreendedora. Como eu falei, a gente trabalha em conjunto com o Sebrae. Então, a gente tem esse curso de qualificação como se fosse um pré-crédito, né? O Sebrae é como se fosse um garantidor de crédito, digamos assim, entre aspas, porque ele dá a capacitação para o empreendedor para ele usar esse dinheiro de forma consciente. Tá? Então, esse é um dos documentos também que a gente pede como requisito. Muito importante, tá aí, pessoal. Então, participem das ações, das iniciativas oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico em parceria com o Sebrae, galera. Porque, tá vendo? É uma certidão, né? É um passaporte ali para você conseguir, um dinheiro que pode ajudar muito a você prosperar com o seu negócio. Então, participe, fique antenado, né, das iniciativas nas redes sociais da Prefeitura, como também nas redes do Banco do Povo, do Sebrae, sempre acompanhando para você, além de participar de cursos e inúmeras iniciativas oferecidas pelo Sebrae, também vai colaborar muito com futuros empréstimos até que sua empresa precisa. Galera, infelizmente o papo voa, passa bem rápido, mas assim mesmo ainda cabe mais algumas perguntas para fazer para vocês. Eu também quero pontuar aqui, galera, para vocês participarem e também apontarem o celular na tela agora para vocês participarem e responderem as perguntas do formulário que está aparecendo aqui para vocês nesse instante. Para vocês preencherem e deixarem registrado que vocês assistiram aqui o nosso podcast da semana MEI de São Sebastião. Então vamos dar continuidade aqui no bate-papo com as meninas. Como vocês viram, é muito interessante. E conta pra gente então, Jô, um pouco de como as pessoas podem seguir acreditando que vai dar certo. Porque às vezes é o que fala, são muitos desafios no meio do caminho, né? E a gente pode acreditar que às vezes aquele empreendimento vai ter algumas dificuldades no começo da gestão, mas que com calma, com planejamento e com essa participação, eu queria também que você destacasse como que o Sebrae, né, e também as SEDES, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, também apoiou você com o oferecimento desses cursos de especializações e de cada vez mais você está adquirindo, né, conhecimento para gerir o seu negócio. Olha, primeiramente eu quero falar que para quem empreende ou gostaria de empreender, é desafio?
mas a gente não pode desistir. Desafio a gente encontra no dia a dia da nossa vida. Uma rotina de um trabalho, até você trabalhando hoje um CLT, você tem desafios. E uma responsabilidade. Empreender é a mesma coisa. Então, assim, o que eu tenho a falar é que não desistam. Se realmente é um sonho que quer buscar, não pode desistir. Até porque a gente tem como buscar. A gente tem o Banco do Povo, a gente tem o Sebrae, que a gente pode se qualificar. Então, você tem muitas oportunidades hoje que você pode se qualificar para que você não possa desistir. Então, assim, eu já pensei várias vezes de desistir, viu? Não é fácil chegar onde eu estou hoje. Eu já passei por muitos desafios. Desafios familiares, desafios empresariais, desafios de... Como é que eu posso falar? Desafio com financeiro. Isso aí, não tem pra onde correr, você corre, acaba passando mesmo. Que no caso eu já passei, mas em momento algum eu desisti. Então, assim, eu passei por esses desafios todos, mas na hora ali, peraí, eu vou pensar para onde que eu vou. Vou fazer uma reunião familiar, vou fazer uma reunião na empresa, eu vou buscar mais conhecimento, eu vou buscar mais qualificação. Então, eu vou nesse buscar, que é onde eu busco o Sebrae. Então, eu tenho sempre as meninas, estão ali, sempre uma mensagem, uma ligação, e eu lá com elas, buscando curso, buscando conhecimento e buscando a parte financeira também. Então, sempre que eu preciso, eu tô lá. Eu comecei há 10 anos atrás, 10 anos ali na porta, sempre buscando tanto conhecimento como financeiro, quanto necessário. É isso aí, está antenado, né? É. E Ana, qual a mensagem que você deixa aí pro pessoal que queira também tá por dentro e tá participando dessas oportunidades geradas pelo Banco do Povo? Bom, eu deixo aqui que qualquer pessoa que tem a vontade de empreender, de começar um negócio, o Banco do Povo está sempre de portas abertas, né? Nós estamos aqui porque o nosso objetivo é esse, ajudar as pessoas a tirarem o sonho do papel. Como a Jo, né? Ela começou como informal, hoje ela é uma grande empresa. Nós queremos que outras pessoas também, né, saiam do informal ou cresçam, né, como saiam do meio, passem para um ME, aumentem seu faturamento, e nós estamos aqui para isso, né? Então, quem tem interesse é só nos procurar. Nós estamos agora com uma unidade do Banco do Povo na Costa Sul para facilitar esse atendimento, esse acesso, né, para o pessoal da Costa Sul. Eu fico lá na regional de Boiçucanga, junto com o pessoal do PAT, né? Nós temos também a nossa unidade aqui no centro, né, que é ali nas sedes, né? Na secretaria. E quem quiser nos procurar presencialmente, nós estamos de portas abertas. Temos também o nosso WhatsApp, que é o 12-3892-5815, né? É o nosso WhatsApp também. É só chamar que a gente tira todas as dúvidas, passa toda a relação de documentação, tá? E é isso. É isso, pessoal. Então, não tem desculpa, né? Vocês já sabem, já tem o caminho para fomentar o seu comércio e também ter uma história inspiradora aqui da Jo para te motivar cada vez mais a seguir o seu sonho de empreender, de fazer network e de criar novas conexões para expandir o seu negócio. Pessoal, lembrando que vai aparecer um QR Code aqui para você preencher o formulário de participação aqui na Semana MEI de São Sebastião. E eu queria agradecer imensamente todos vocês que estão assistindo e acompanhando mais um episódio deste programa. E vai ter mais um episódio ainda pra gente encerrar essa série incrível que vem trazendo histórias inspiradoras para você que gosta de empreender. Aqui é o espaço certo, pessoal. Então, estamos juntos, aguardamos vocês no próximo episódio. Até mais!